Mais uma vez, boa noite a todos. Quarta-feira, reunião de perguntas e respostas aqui, graças ao Senhor. E nós já temos a nossa primeira pergunta. Temos aqui a mãozinha levantada de Melissa e Manuela. Podem fazer a pergunta de vocês aí. Antes de Manuela e Melissa fazer a pergunta, só para lembrar aqui nossa regra áurea da nossa reunião, perguntas difíceis, Dal Santana responde, perguntas médias, Eric responde e eu respondo mamão com açúcar, todas, pode fazer que eu vou responder. O que é um arraial? Não consegui compreender. O que é um arraial? O que é arraial? Vamos abrir uma passagem que tem essa palavra? Certo. Lembra aí? Talvez a gente podia ver primeiro no Antigo Testamento, será que tem alguma? Depois a gente podia ver no Novo Testamento, né? A gente fazer uma... Êxodo 33. Números 12 e 14. Qual Melissa, você falou um versículo aí? Números 12 e 14. Tem Números 12 e 14, vamos ver esse lá que ela sugeriu, Eric. Vou ler então. 12 e 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Pronto, esse aí é o que Manuela e Melissa sugeriram aí. Fala aí de um arraial, está falando aí de Moisés e os hebreus, que são, também conhecemos como judeus ou Israel. E aí agora a gente vai ler mais um aí no Antigo Testamento, que foi aquele de Êxodo, para a gente ir fazendo umas comparações aqui. Depois a gente vai no Novo Testamento, e tem algum lá que a gente poderia ler também. Vamos ver aqui de Êxodo. Aqui tem Samuel que também é bom. Aí, ó, Êxodo 37, 33, 7, diz assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Agora a gente poderia ler um lá no Novo Testamento também, que fala de arraial, que Hebreus 13, lembra? Hebreus 13, 13? Quem lembra? Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele, a Cristo, aí está falando do Senhor, né? O escritor aí está, digamos assim, convidando os cristãos para sair a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha de Cristo, né? Então temos aí 3 versículos, a gente leu com a palavra arraial. Será, Dal, que você consegue, o Eric que está pilotando aí, uma imagem
Geralmente acha aí na internet aquelas imagens do tabernáculo no deserto, com as tribos em volta. Só aumentar um pouquinho. Pronto, então a gente tem uma imagem aí. É que você quer ajudar aí? Então, como o Elton comentou, desses 3 versículos, vamos tentar entender aqui um pouco do Antigo Testamento. Deus, quando ele chamou Israel para fora do Egito, né, e os libertou, ele tinha nos seus planos eles serem uma nação separada, né, das outras nações, o seu povo santo, em que ele estaria ali no meio deles. Tanto que Deus, ele manda, né, dar as instruções para Moisés fazer o tabernáculo, né, que é essa tenda que vocês estão vendo, e no futuro, né, depois seria um templo. Aí era, como podemos dizer assim, um templo móvel, né, quando a Deus se manifestava através de uma nuvem, né, quando essa nuvem descia, era para o povo de Israel parar, montar a tenda e ficar ali. Quando a nuvem subia, a coluna de nuvem subia, aí eles deveriam desmontar a tenda e as suas tendas e partir, e assim eles iam seguindo a direção de Deus. Porém, o que acontecia? Muitos ali se rebelaram contra Deus, né? Ou seja, houve uma mistura, pessoas que não estavam seguindo o que Deus estava falando, estavam querendo fazer sua própria vontade, né? E dissuadindo os outros. E aí, isso nós podemos chamar assim de arraial como se fosse um sistema. E aí, onde estava a verdade, ou seja, onde Deus estava e o que Deus estava falando, que é a verdade, não tinha como ficar misturado com as coisas erradas. Deus instruiu a Moisés a sair do meio daquele arraial, como fala ali em Êxodo. Tanto que ele vai, monta a tenda fora dali daquele povo, daquelas pessoas que estavam, né, com ideias erradas, não estava seguindo o que Deus estava falando. E aí, assim, todo aquele que estava com o Senhor, que estava seguindo a verdade, iria para fora desse arraial, né? Ia sair do meio daquela congregação ali e iria para a congregação com o Senhor, para estar em comunhão com o Senhor, ou seja, sair de fora daquele arraial, daquela mistura ali, vamos colocar assim, e ia para ficar com o Senhor, certo? Lá em Números, como Melissa falou, também a mesma coisa. Miriam, ela cometeu um pecado e ela se tornou leprosa. A lepra, na palavra de Deus, ela é uma figura do pecado. E o pecado, como ele não tem, como é que eu posso dizer? Deus, ele não tem, não compactua com o pecado, não pode o pecado ficar no meio das coisas de Deus. Então, Deus falou o quê? Que ela tinha que ficar fora do arraial. Agora que Deus está falando fora do arraial daqueles que estavam com ele. Ela, como estava leprosa, com algo que a figura do pecado tinha que ser tirada à parte, né? Aí, após, né, passado o período dos dias que tinha, né, tem até a lei do leproso, todo o processo que tinha que ficar em observação, quando passasse esse prazo, ela voltaria, né, de volta para a congregação. Isso aí para a gente também é até uma figura para nós no nosso tempo de quando uma pessoa faz algo e ela precisa ser tirada de comunhão, ou seja, por um tipo de pecado, né, ela é tirada fora de comunhão após o arrependimento, que o Senhor restaura essa pessoa traga de volta para a comunhão. Então aqui a gente tem duas situações do arraial. Tem o arraial contaminado, e aí as coisas do Senhor são tiradas e Deus nos convida a sair do meio dessas coisas, certo?
E aqui a gente também tem uma outra situação de um arraial onde as coisas do Senhor, né, onde a congregação do Senhor está e existe alguma coisa, né, uma pessoa que cometeu alguma coisa e essa pessoa é tirada do meio. Então, temos aqui duas situações. E lá em Hebreus, como a gente viu, nós somos chamados a sair fora do arraial. Aqui nessa passagem é um convite para nós que entendemos a verdade, sair do meio de onde tem todo tipo de coisa errada, né? Que hoje no nosso tempo, né, de cristãos, na cristandade existem tantas coisas erradas e o Senhor nos chama a sair, né, desse sistema de coisas para estar congregando com Ele. E sair desse arraial é levar também o vitupério de Cristo, ou seja, a rejeição de Cristo, a vergonha que ele passou. Então, talvez vocês, crianças, não tenham passado por isso, mas o papai e a mamãe de vocês vão conseguir também explicar para vocês o que passaram quando conheceram o Senhor Jesus e quando decidiram se apartar do sistema, né? Decidiram sair de todas essas coisas erradas para congregar somente ao nome do Senhor. Então, muitos aqui dos adultos, dos pais, sofreram algum tipo de rejeição, seja pela família, seja por amigos, mas tudo por quê? Porque quiseram seguir o Senhor, onde o Senhor está. Então, se o Senhor ele não está dentro desse arraial contaminado, onde tem má doutrina, onde tem onde o pecado está ali, ninguém e as pessoas estão fazendo vista grossa, nós somos convidados a sair para ter comunhão com o Senhor no lugar onde Ele está. Acredito que acho que deu para dar uma ajudinha, né, Welton? Não sei, vê aí se você consegue ajudar também um pouco. Se você estiver falando, seu microfone está mutado. Não está saindo som, não, Welton. Tá conseguindo ouvir aí, Dal? Sou eu? Tá ouvindo agora, Eric? Agora sim. Uai, não estava mutado e estava não estava mutado e estava mudo. Eu estava falando assim, se eu não sei se é tu, Dal, que está com a Bíblia aí compartilhando, pudesse colocar no versículo lá em Salmos 106, 16. Tem uma palavra que ajuda a gente a entender um pouco também, mas aí vou ler o Salmo e aí a gente vai voltar lá naquela imagem que Dal colocou no começo. É Salmo 106, 16. Olha só aí, ó. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Essa palavra acampamento aí também está falando desse arraial. Quando a gente olha naquela imagem lá, se der para abrir, então o povo de Israel, quando eles ficaram cativos no Egito, foram quantos anos? 40 ou 400? Acho que é 400 anos. 400 anos. Então ali Faraó escravizava eles, a gente já leu sobre isso, né? Eles tinham que trabalhar. Aí quando eles foram libertados por Moisés, eles saíram do Egito e tinha uma ordem do Senhor, né, e uma promessa também para eles caminharem até a terra prometida que Deus ia dar para eles, a terra de Canaã, para eles, a terra de Canaã. E aí nesse meio tempo Deus determinou que ele construísse essa tenda aí, esse tabernáculo, eles construíssem esse tabernáculo e eles iam fazendo isso, caminhando, aí caminhava um tempo, daí a pouco eles precisavam parar para acampar, descansar, aí eles montavam essa tenda aí, ó, tudo de novo,
fazia o acampamento aí que, que a gente leu lá no Salmo. Vamos falar, armavam o acampamento de novo e paravam. Aí, quando Deus determinava que eles deveriam continuar de novo a caminhada rumo à terra de Canaã pelo deserto, aí Deus descia numa nuvem, aí eles deveriam parar. E essa nuvem, quando ela levantava, era Deus ali naquela nuvem, eles entendiam que era para poder caminhar. E Deus sempre ia com eles nessa caminhada aí pelo deserto, porque o deserto era muito perigoso e Deus prometeu guardar eles toda a peregrinação deles para a terra de Canaã. Então era sempre preciso armar e desarmar todo esse acampamento aí. E o povo de Israel ficava em volta aí, em várias tendas, tá vendo? Então eles ficavam, cada um ali, família tinha sua tenda, provavelmente, né? Eu não sei bem se era assim, mas eles ficavam no deserto alojados em suas tendas e tinha que armar essa tenda aí que é chamada tenda da congregação. Então, o arraial, o acampamento, é tudo isso aí que a gente está vendo. Essa figura aí é figura de internet, né? Vocês sabem. Então, a gente não sabe se era exatamente desse jeito, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, isso aí era o arraial do povo hebreu, ou do povo de Israel, né? Ou o acampamento. E aí eu vou ler outro versículo que fala também um pouquinho, eu vou pedir para colocar lá em Êxodo 40, que é quando Deus fala com eles na nuvem. 40, 36, a partir do 36. Rapidinho aqui, Welton, só Pode corrigir. falar. É 430 anos, viu, que eles ficaram lá. 430, né? Ao término desse tempo aí foi que eles saíram da Terra. Ah, bacana. Então eles ficaram cativos lá e depois foram libertados depois desse tempo aí, que Eric falou, por Moisés. Então, vamos dizer assim, eles estavam todos acampados, né? Todos reunidos ali, parados no deserto, né? No arraial ali, que eles montaram. E aí diz assim, ó, Êxodo 37, 40, 37. Se a nuvem, porém, não se levanta. Eu acho que o 36 também, né, Dó? Ó, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas pelo deserto. 37. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, esse acampamento aí, né, essas tendas, a tenda da congregação, que eles armavam e desarmavam enquanto eles caminhavam, eu não sei qual era o percurso do Egito a Canaã, hoje quando a gente sabe que é lá Israel, Jerusalém, eu não sei qual é a distância, mas é toda a caminhada deles pelo deserto, ali do Sinai, eles tinham que fazer isso. Armar o acampamento, desarmar o acampamento. Caminhava um tempo, aí armava todo, parava, armava o acampamento todo, ficava um tempo parados, aí daqui a pouco, quando o Senhor dava a ordem, né, que a nuvem subia aí, desarmavam todo o acampamento e continuava a caminhada de novo, porque eles estavam indo para a terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido a eles. Então esse daí é o arraial que a gente lê e nessas passagens de Números, de Êxodo, e aquele arraial lá que a gente leu em Hebreus, como o Eric explicou aí para vocês, né? Mais alguma coisa, Eric Dal, pode ficar à vontade. Tá bom aí. O arraial é um cercado, né? Tipo cercado. Vocês já viram, tipo assim, um cercado onde ficam os animais, as ovelhas? Alguém já viu assim na fazenda? Alguém já foi em fazenda? Quem é o fazendeiro aqui? Quem? Quem é que já foi em fazenda e viu lá os bichinhos tudo em um lugar?
Aí tem um cercado que fica guardando eles. A gente já foi num passeio, numa fazendinha que tinha um cercado assim de ovelha, um cercado de vaca. Ah, aí tem. Eu não consegui. Você conseguiu entender direito aí, Welton? Eu tava ligando o fone aqui, Dal, só peguei o finalzinho, porque ela falou que foi um lugar onde tinha um cercado, que tinha as ovelhas. Foi Melissa, não foi? Fala aí, Mas Melissa, de novo. eu falei que num passeio que a gente foi, tinha um cercado onde tinha ovelha, um cercado que tinha vaca, assim, uma fazenda. Ah, pronto, agora, Welton, deu? Acho que ela tá falando que ela foi no lugar e lá Isso. tinha um lugarzinho Ovelha, assim que tinha vaca. vaca. Fala aí, Eric, você ia falar? Não, eu só falei assim que ela falou que foi em um lugar onde tinha um cercado. Acho que é uma fazenda que tinha ovelha e vacas. Aí, pronto. Aí foi Melissa, não foi que falou? Manuela, Manuela. Manuel? Pronto. É porque o microfone tá um pouquinho assim. Parece que tá debaixo d'água. Vocês não estão na piscina, não, né? Vocês não estão na piscina. Tá fazendo frio? Não tá na piscina. Mas é isso aí mesmo, viu? Então, um arraial, geralmente assim, é um cercado, onde os animais ficam. No caso aqui que a gente está falando, aqui são de pessoas. Então, como o Elton falou e Eric, é um ajuntamento, é um acampamento. Alguém já foi fazer, como é que fala aquele negócio? Piquenique não, que arma Escoteiro? assim a. Oi? Escoteiro, não? Como é Ah, que é? que a gente monta as casinhas lá, vai com as pessoas com aquela. Ah, acampamento, né? No camping, parece. acampamento. Pessoal. Camping, sim, é um camping, é assim que fala, né? Em inglês. Isso é acampamento, então é uma. Oi? Fala aí. É isso aí mesmo. Pronto, só para a gente entender aí, como os irmãos estão falando, é isso aí. Esse arraial que está falando aqui na Bíblia era um arraial que ficava os hebreus ali tudo junto. Só tinha os hebreus e aqueles que também saíram de lá do Egito, que gostavam dos hebreus, e aí resolveu acompanhar eles. Aí eles chegavam em um lugar e armavam a tenda deles, a casinha ali de pano, aquelas coisas. Ficava todo mundo ali, todo mundo junto. Aquele ajuntamento ali de hebreus, aí é chamado de arraial. E para nós hoje, como fala em Hebreus 13, esse arraial aqui, deixa eu ver aqui, é praticamente a mesma coisa. Vamos dizer assim, saiamos, pois, a Cristo, pois a Ele, fora do arraial, é tipo assim, é que Deus estava tratando antes com israelitas, com o povo hebreu, mas aí agora Deus vai começar a tratar somente com a igreja. Agora não vai ter mais o arraial, aquele ajuntamento dos hebreus. Agora, vamos dizer assim, não vai existir mais esse cercado. Agora Deus está mandando todo mundo sair daquelas coisas que tinham os israelitas, de ficar sacrificando. O que mais? O que é que lembra aí? Me ajude aí, quem lembra mais? Tinha sacrifícios, tinha dízimo, tinha o que mais, Welton? Vamos lembrando aí. Alguém lembra mais o que é que tinha lá em Israel? Que eles faziam? Tinham as festas, as 7 festas. É, Tinha as festas, ofertas, Melissa colocou ali, ó. ofertas, tinha um monte de coisa, tinha aquela religiosidade toda, ali tinha templo, né? Tinha aquelas coisas todas, e agora está mandando sair disso tudo.
Sai disso tudo para quê? Só para se encontrar com uma pessoa. Não tem mais negócio de templo, não tem mais sacrifício, não tem mais oferta, não tem mais dízimo, acabou tudo isso. Saia, tá mandando sair desse arraial que ficavam os judeus, agora para encontrar com quem? Saiamos a ele, para encontrar quem? O que é que vai dizer aí? Vamos ver o que é que vai falar certo. Com Jesus. Olha, quem mais? Quem foi que falou aqui? Luísa. O Senhor Jesus. Isso. Agora aqui, ó, tá falando assim, saiamos desse arraial de judaísmo, de Israel, com esse negócio todo de oferta, de sacrifício, de templo, para se encontrar com o Senhor Jesus, certinho, é isso aí mesmo. Então, o arraial era isso aí, ó. Esse ajuntamento dos hebreus. Tinha os sacerdotes também lá, né, Herói? Tinha aí os sacerdotes, né, aqueles homens que era cheio de roupa assim, bonitona, tinha um bocado de coisa na roupa. Hoje já não tem mais isso pra gente. Eles saíram primeiro, os hebreus saíram, deixaram essas coisas de lado e foram se encontrar com Cristo. E nós também, que somos fora dos filhos de Israel, né? A gente é gentio, também a gente tem o mesmo exemplo. É por isso que essa coisa de ficar em religião não é da palavra de Deus. Até aqui. Será que conseguiram compreender, Eric? Melissa e Manuela, conseguimos aí Consegui. ajudar a pergunta de vocês? E as outras crianças? João Miguel, Moisés, Clarice, Luísa. Conseguimos. Ótimo. Então, quem tiver mais alguma perguntinha aí, a gente tá aqui no aguardo. Vamos dar um tempinho para vocês aí. Por que Jesus é um cordeiro e em outra passagem ele fala que a gente é ovelha? Essa é padal, né, Welton? Porque nós não é... Porque tem passagem que fala que Jesus é o cordeiro e passagem que ele é o pastor. Então, são duas aí, viu? Por que que o Senhor é cordeiro? Passagens que o Senhor é chamado de cordeiro e que nós somos ovelhas. E por que que o Senhor é cordeiro e passagens que o Senhor é pastor? Ah, e só voltando um pouquinho aquela questão do arraial, a gente vai falar isso aí agora. Só dar um exemplozinho rápido aqui. Acho que foi Melissa que falou, né? Do arraial das ovelhinhas, dos bichinhos que estavam ali. Então, aquele cercado que ele estava é o arraial. Imagine assim, ó, uma ovelha, um cavalo, um boi, pulando aquela cerca. Então, eles saíram do arraial. Nesse caso aqui, ó, que a gente está vendo, Deus está mandando as pessoas saírem desse cercado, essas ovelhinhas também, que a gente vai falar aqui agora, ó, sair desse cercado para encontrar com Cristo. Ô, Elton, a gente vai dividir aqui, viu, Elton? Deixa eu ver aqui uma passagemzinha. Vê se lembra o Elton. Eu tava pensando em voltar lá para o Arraial de novo, para a gente ver algum sacrifício lá de algum animal.
Certo. Quer alguma imagem? Lembra de algum versículo aí, Eric? Deixa eu ver qual que é. Procurar aqui. E fica aí que a gente vai juntar com essa partezinha aí, viu? Porque o Senhor Jesus é o Cordeiro, e porque tem hora que na palavra tem dizendo que a gente é ovelha, e tem outra hora que também fala que ele é o pastor. A gente vai juntar tudo aí agora. Esse Êxodo 12:5, então ajuda, que fala sobre cordeiro, sem mácula. Levíticos 9:3 também. Mas eu acho que é o mesmo, né? Assim, o mesmo sentido. Vamos chamar alguém para ler aqui agora. Vamos ver. Deixa eu ver o que é que vai ler. A voz do Google. Heloísa! Vem pra gente aqui, Heloísa. Depois o outro a gente lê. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para holocausto. Vamos ver mais um. E vai ler agora esse aqui, que Eric mandou. Cadê Moisés? Moisés, pode ler pra gente aí? Agora que a tela vai estremecer. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Muito obrigado a vocês. Aí, quem perguntou sobre o cordeiro, porque tem momento que o Senhor Jesus é chamado de cordeiro, porque no Antigo Testamento existiam sacrifícios de animais que representava ou era uma figura do Senhor Jesus que cá na frente, depois de muitos anos, iria se entregar em sacrifício para Deus. Esses animaizinhos aqui, o cordeiro ou o cabrito, e no outro, vamos colocar lá de novo. Deixa eu ver. Aqui. Bode, bezerro, cordeiro está aqui também, não é? Tudo assim, 1 ano, sem mancha, sem mácula, não tinha que ter defeito nenhum, porque eles representavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era perfeito, sem nenhum defeito. E esses animaizinhos aqui, Deus pedia para os israelitas sacrificarem esses animais por causa do pecado deles, os pecados deles. Não tirava os pecados deles, mas quando eles sacrificavam, eles estavam dizendo para Deus que estava acreditando que um dia viria o verdadeiro cordeiro, ou o verdadeiro bezerro, ou bode, que viria para então se sacrificar e aí realmente tirar o pecado. Mesmo que eles morressem, mais tarde, isso ainda estava valendo. Então, esses animaizinhos aqui representavam o Senhor Jesus Cristo. Então, o cordeiro, que, se eu não me engano, é o mais novo de todos, né? É isso mesmo, Welton? Eu estou enganado, me ajude aí.
É o mais novinho e que nunca teve contato com fêmea. Ele era bem novinho. Obrigado, valeu, Eric. Pronto. Então, esse cordeiro aqui, a palavra pegou, cordeiro, e usou para o Senhor Jesus cá na frente, quando ele foi ser batizado por João o Batista. Onde é que está esse versículo? Vamos Beleza. ver que aqui. João 1, 29. Pronto, vamos lá. João 1, 29. Os homens tinham os seus animais, né, que eles iam levar para sacrificar para Deus. Mas só que Deus tinha o seu representante que ele ia sacrificar. Que seria quem? O próprio filho dele. E esses animais representavam ele. É um quê? 29, não foi? Isso, João 1, 29. Aqui. Pronto, tá aí. Vamos ver o que aqui vai ler. João Miguel. Pode ler para a gente, João Miguel, aí, essa parte? Espera aí, eu vou colocar aqui. Não Posso, compartilhei. Espera aí. posso. Agora, No fica à dia vontade. seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prontinho. Aí, falei essa primeira parte, porque no Antigo Testamento eles sacrificavam os animais, acreditando que viria aquela pessoa que iria se sacrificar definitivamente por causa dos pecados. E essa pessoa era chamada de o Cordeiro de Deus, que era o próprio Filho de Deus. Por que era chamado de Cordeiro? Porque antigamente se sacrificavam para Deus, os homens sacrificavam, né? Os israelitas sacrificavam para Deus cordeiros, ovelhas, cabritos, bode. Mas aí Deus tinha o dele, que era o próprio Filho, o sacrifício perfeito. E aí, quando o Senhor Jesus veio que se sacrificou, acabou com todos esses sacrifícios aí. Até aqui. Quem quiser pode falar mais. Aproveitando que você está em João aí, agora a gente vai ver o pastor. Esse cordeiro agora, que Dal falou aí, também é chamado de pastor. Vamos ver, João 10. Deixa eu ver um aqui. A gente lê. Opa, desce mais um pouquinho. Deixa eu ver. 10, 10? Não, 10, 10, 11. 10, 11. Aí o Senhor falando. Vou pedir João Miguel para ler para a gente. João, capítulo 10, versículo 11. Seu xará aí, João. Lê aí para a gente. Você pode? Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então aí, obrigado, João. A gente tem agora um pastor e umas ovelhas. Então a pergunta foi por que às vezes o Senhor é chamado de cordeiro, por que às vezes o Senhor é chamado de pastor e por que às vezes nós somos chamados de ovelhas. Então, sendo o Senhor pastor, pastor de ovelhas, né? Pastor não é pastor que a gente vê aí falando nas denominações, não, é pastor de ovelhas. Então, o pastor, ele cuida das ovelhas. Quem é pastor de ovelhas, ele tem lá um rebanho lá de 30 ovelhas. Então, ele acorda cedinho, aí ele vai agora, leva para o pasto para comer aquela graminha verdinha, fica bem alimentada, forte. Às vezes alguma, aí depois leva para tomar água lá no rio, no riacho, em algum lugar. Aí elas bebem água, depois fica pastando por ali, no pasto, e ele olhando para ver se não vem nenhum perigo, alguma coisa que pode
pode machucar elas, as ovelhas. E aí, essa é a função do pastor, né? Então, ele às vezes se machuca com alguma coisa, ele vai lá, pega, aí cuida, passa remédio, para ela sarar logo. Então, o pastor tem todo o cuidado com as ovelhas. Ele tem lá 30 ovelhas, ele cuida de todas, né? Igualmente. Ele, ele tem o cuidado de, né, proteger todas ali, alimentar, enfim. Então, por isso que o Senhor Jesus agora vem nessa figura de pastor aí, porque existe ovelhas, ou seja, o Senhor Jesus nos salvou e nós somos para ele ovelhas, por isso que nós somos chamados de ovelhas. Aí ele fala assim, o bom pastor, e o Senhor, além de pastor, ele é o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas, né, que somos nós. E nós somos chamados de ovelhas porque a gente vê na Bíblia que existe várias coisas que são usadas para representar outras coisas. Por exemplo, o trigo. O trigo é uma figura do crente, às vezes é usado, né, a palavra trigo, do crente verdadeiro. Às vezes, para o Senhor Jesus também, ele é chamado de trigo. A gente viu lá da, da reunião passada da panela de quê? Da Morte na panela. morte na panela, e tinha farinha ali que o profeta jogou, e aí aquele alimento ficou bom para comer, né? A gente viu que era uma figura do Senhor Jesus. Aí ele aparece também uma figura do trigo, como uma figura dele. Aí, às vezes, o joio é uma figura do falso cristão, e a ovelha é uma figura do verdadeiro cristão também. Nós somos ovelhas de Cristo. E já ouvi, e eu acho que é bem colocado, que a ovelha foi escolhida para representar os cristãos, nós, porque a ovelha dos animais, ela é vou falar assim, o mais inocente, talvez um dos mais, né? Deve ter outros também. Mas a ovelha, ela é bem inocente e requer muito cuidado. Ela não tem assim sabedoria para ficar só. Se ela ficar sozinha, o lobo, ele vai ver ela só e facilmente vai abater ela, vai atacar e vai comer ela, vai matar ela. Então, ela precisa de um cuidador, de um pastor, a ovelha. Ela não pode andar só. E é por isso que nós somos chamados de ovelhas, esse animalzinho inocente, ou bobo, ou sem sabedoria, né? Que precisa de um pastor. Por isso que o Senhor é o nosso bom pastor. Porque se ele não cuidar de nós, certamente o inimigo, né, de nossas almas, ele vai nos abater de alguma forma. Então, o Senhor precisa estar cuidando de nós. É o Senhor que está nos livrando. Às vezes a gente é rebelde, como digamos, o pastor que eu falei, que tem 30 ovelhas, uma quer andar sozinha, fugir para lá, ele precisa que ir atrás, e ele tem um cajado. Cajado é um negócio, uma ferramenta que ele anda, né, um instrumento que é para poder puxar a ovelha de volta quando ela está querendo escapar, fugir, andar sozinha. Aí ele pega o cajado, tem uma dobra assim, ó, ele puxa ela para perto para não deixar ela ficar só, para não se machucar. E assim o Senhor também, sempre quando a gente quer desviar, quer andar sozinho, fazer a nossa própria vontade, o Senhor tem também o cajado dele, que são as correções dele, as disciplinas, muitas vezes, ele usa para poder trazer a gente de volta para perto dele, para ele ficar cuidando da gente, a gente não se machucar. E até o dia que ele voltar, ou o dia que ele nos chamar, ele vai cuidar de nós, em tudo. Então, é por isso que às vezes ele é chamado de cordeiro, como o Dal falou, e às vezes ele é chamado de pastor, porque ele cuida de nós, ovelhas. E nós somos chamados ovelhas, essa figura, eu penso também que é porque a ovelha é um animalzinho bem que precisa de muito cuidado, e assim somos nós também. Porque lá, acho que em João aí também fala, o Senhor fala assim: sem mim nada podereis fazer. Sem o Senhor a gente não pode coisa nenhuma certa, né? A gente pode muita coisa errada, a gente pode fazer muita coisa errada sem o Senhor, mas coisas corretas que
que é a vontade de Deus, a gente não consegue fazer nada sem o Senhor. Se ele quiser ajudar e ainda tiver tempo, porque eu acho que a gente até passou, né? Não, tá perto. Mas ainda de João, desce só mais um pouquinho, Idal. Vai até o 27 e o 28, por favor. Oi, Eric, fala de novo, desculpa aí. Ainda em João 10, no 27 e 28, só descer um pouquinho. Para aí até umas 9h10, tranquilo. Pronto. Ainda, porque o assunto do tabernáculo e do arraial, ele também tem a ver com isso aí, né? Da pergunta que Clarice, foi Luísa que falou. O Senhor fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, hoje nós, né, que somos salvos pelo Senhor e que temos e necessitamos de todo o cuidado dele, como o próprio irmão Elton falou, né? O Senhor, ele nos dá alimento todo dia. Estou falando aqui alimento espiritual, sua palavra, né? Nós temos a nossa comunhão com ele, nós podemos falar com ele, né? Através das nossas orações. Ele nos deu a salvação, a garantia da vida eterna. Então, nós estamos ali andando junto com o Senhor. Nós necessitamos diariamente, sempre, sempre, sempre dos cuidados do Senhor. E por nós, né, conhecermos a voz do Senhor, nós o seguimos. Então, cada um, né, que hoje está aqui, reúne ao nome dele apenas, ouviu essa voz e saiu do arraial. Saiu desse local onde o Senhor já não está mais, né? Onde o Senhor, ou dependendo da situação, o Senhor nunca esteve, e às vezes a gente estava enganado. Nós ouvimos a sua voz e nós saímos, porque nós conhecemos a voz do nosso verdadeiro pastor, que é ele, né? O Senhor Jesus, nosso Salvador. E ele também afirma aí no 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, essa também é uma promessa que o Senhor fez. Nós nunca vamos perecer, né? Um cristão nunca perde a sua salvação, um cristão nunca sofrerá a condenação eterna, porque ele, o justo, tomou nosso lugar lá na cruz. E ninguém, nada nessa vida poderá nos arrebatar da mão do Senhor, porque ele nos comprou por um bom preço. Então, ele é o nosso verdadeiro pastor, é o nosso Senhor, é aquele de quem nós necessitamos estar por perto. Então, a nossa exortação é andar com os olhos no Senhor. Então, as adversidades da vida podem surgir, coisas podem acontecer, mas os olhos têm que estar no Senhor, porque lobos sempre vão tentar se aproximar de nós, falar alguma coisa que é contrária ao que o Senhor tem nos ensinado, tentar desviar o nosso olhar, né? Chamar a gente para as coisas do mundo, mas nós devemos ficar atentos à voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Até aqui. Eric e o Elton, essa pergunta aí do Senhor Jesus, chamado de pastor e cordeiro, eu me lembrei daquela listazinha que a gente tem, do nome, um monte de nome que o Senhor Jesus tem, porque ele não é só chamado de cordeiro e pastor, não, ele também é chamado de um monte de outros nomes. Não sei, acho que o Elton deve ter ainda aí, né? Registrado, acho que eu tenho aqui. É mais de... Eu lembro, mais de... mas eu não tenho aqui anotado, não. Se tiver aí, é Tem bom a muito. gente Ela ver tem ela. anotado, né? Eu tenho. Os nomes e os títulos do Senhor. O Senhor é chamado de Estrela da Manhã, ele é chamado de Príncipe grande, da paz. Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aí, numa próxima, com o Elton e Eric aqui, se der, aí a gente vai trazer uma lista para vocês aqui, com um monte de nome.
do Senhor Jesus. Olha aí, Emanuel, Melissa colocou aí, bem lembrado. Maravilhoso, conselheiro. É isso aí, tem bastante. A gente, se for permitindo, na próxima oportunidade a gente vai ver esses títulos aí do Senhor. E já temos uma pergunta aí, Eric. Eu acho que isso a gente, talvez a gente fique aguardadinho para a próxima reunião, né? A gente deixa lá no grupo. Essa perguntinha aí, viu, Melissa, Manuela? Essa é uma boa pergunta. E fixa ela lá no grupo também, porque a gente não esquece. E aí, Clarice e Luísa, conseguiram entender aí? Conseguimos responder a perguntinha de vocês? Ótimo. Clarice já apagou. Clarice é igual a minha esposa. Mas hoje ela tá acordada, viu? Então, eu acho que não dá tempo mais, né, para a gente responder mais perguntas, que já tá próximo ali de 9h10. Ela vai ficar guardadinha. A gente vai meditar nela, aprender também aí juntos. É boa pergunta. Pronto. Na próxima semana, se o senhor permitir, a nossa reunião é de hinos e versículos. Vocês querem que a gente sugira, não sei se é assim que fala, os hinos para vocês, ou quer fazer uma reunião invertida, vocês sugerindo para nós? O que vocês acham? Vou colocar, então, lá no grupo, uma enquete. Reunião invertida É, ou reunião normal? Aí vocês votam lá e a gente vê na próxima. boa. Então, vou pedir tio Dal aí para tirar a gravação e vou agradecer.